Hora de conversar com Juliana Rosa. O presidente Lula diz que vai dar uma resposta conjunta por meio do BRICS ao tarifaço americano. Ô, Ju, como é que vai funcionar isso aí? Quais seriam as consequências e repercussões, hein? Bom dia para você. Isso pode ser um tiro no pé, viu, Certo. Megali? Bom dia para você, Roberta, Carla, bom dia aí para os nossos ouvintes. Por que que pode ser um tiro no pé essa ideia do presidente Lula de negociar com o presidente americano através do BRICS? Porque o BRICS, primeiro, é visto pelo Trump como algo negativo. O Trump é contra o BRICS. A ideia de negociar em conjunto é uma ideia boa, mas se não ficar restrita ao BRICS, porque tirando a China, o grupo ele não tem um peso comercial importante com os Estados Unidos. Então, o que faria sentido, segundo especialistas em comércio internacional, é que a União Europeia, o Canadá e o México, junto com a China, entrassem nesse grupo que pudesse sim negociar com mais força com os Estados Unidos. Mas a chance de uma união global para negociar com os Estados Unidos é vista hoje como mínima. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu conversando aqui hoje com os empresários também, eles acham que isso pode atrapalhar ainda mais a negociação que está sendo feita nesse momento com os setores e com o governo americano. E é bom lembrar que nesse momento, quando a gente pensa em BRICS, a gente pensa também em Rússia. O fato da gente comprar produtos da Rússia, principalmente diesel, que tem já uma ameaça direta com componentes de petróleo. A gente importa basicamente todo o diesel que a gente precisa aqui no Brasil da Rússia e fertilizantes também, que não foram ali ameaçados diretamente, né, o petróleo que foi dito pelo governo americano, mas a gente compra da Rússia diesel e fertilizantes para o agronegócio. Vocês viram ontem a Índia teve uma tarifa adicional, hoje está com 50%, igual a do Brasil, porque faz negócios com a Rússia. Então, não parece uma boa ideia fortalecer a questão da união nesse momento do Brasil com a Rússia dentro desse bloco. Tá? Eu acho importante, aqui ouvindo os empresários, que eles estão defendendo com razão que haja um olhar diplomático, pragmático, porque esse é um governo que tem um novo normal das relações comerciais. E, claro, a gente não está defendendo ignorar, como disse o presidente Lula, se humilhar, negociar a questão de soberania nacional, mas acho que um bom exemplo de ação estratégica efetiva foi o que fez a Embraer. Eu ontem fui na fábrica da Embraer, em São José dos Campos, aqui em São Paulo, e o que o presidente da Embraer me falou, Francisco Gomes Neto, é que antes mesmo até do anúncio das tarifas, diferente até de outros setores, que não que até meio que se acomodaram, ele acha, com a tarifa de 10%, que era mínima, eles fizeram um trabalho intenso ali na Embraer, pegando muitas informações e principalmente uma coisa que está faltando ao governo brasileiro, que é criar pontes, criar o tal do networking, né? Eles têm uma relação muito próxima com integrantes do governo americano, com clientes e fornecedores nos Estados Unidos. Então, eles fizeram um trabalho de bastidor intenso para que o acordo político fosse possível e a Embraer entrasse na lista das exceções, conseguindo se livrar da tarifa de 50% e pagando a tarifa mínima de 10%. Então, nesse momento, gente, a situação, por mais que a gente, como a gente falou aqui ontem, o peso no PIB brasileiro, na economia brasileira, das exportações para os Estados Unidos é muito pequeno, mas em termos setoriais, microeconômicos, para micro e pequenas empresas, isso é devastador. Eu estava conversando agora há pouco com o presidente da indústria de calçados, o clima é de desespero, porque o governo ainda não anunciou o plano de contingência para evitar demissões e quebra dessas empresas. Eles já começaram a dar férias coletivas. No caso da indústria calçadista, o presidente me disse que o potencial é de perda de 8 mil postos de trabalho direto no país e 20 mil na cadeia do setor calçadista. Outros setores a mesma coisa, setor de máquinas, setor moveleiro, madeira. Então, nesse momento, acho que o importante é salvar ali as empresas e ter esse olhar pragmático de fazer uma negociação intensa, fortalecer essa negociação, que é isso que os empresários pedem.
fedem, tá? Porque, e até o difícil nesse momento de imaginar decisão comercial, de negócio, né, de plano de contingência, é que o plano de contingência ele precisa a gente saber quando vai acabar, né? Como é que você sabe qual o dinheiro que você precisa dar, quanto tempo, quanto você vai gastar? Porque na pandemia a gente sabia que uma hora ia acabar. Né? Então teve uma emergência. Na tragédia do Rio Grande do Sul, sabíamos que em algum momento, óbvio, que a situação ia acabar. E essa vai acabar? Então, acho que está faltando, Megali, Roberta, Carla, um pragmatismo do governo brasileiro, tá? Em lidar com uma situação, obviamente, absurda, né? Um tirano americano, mas que a gente precisa, nesse momento, pensar no Brasil, né? E não parece que esticar a corda é pensar no Brasil. É isso, negociar, mas sempre lembrando que estamos sendo vítimas de uma pirataria, de um gangsterismo. Entregar a mão para o gangster para que o gangster não arranque seu braço e leve sua família junto, né? É sempre bom lembrar que é disso que se trata. E tem gente negociando lá contra o Brasil, né, Megali? É isso. Exato, muito próxima, né? Então a gente precisa ter uma inteligência de fazer essa estratégia em prol do Brasil. Brasileiros, inclusive, trabalhando contra o Brasil.